Deputado, o senhor acha que tem espaço para, em 2026, os candidatos falarem sobre saúde, educação e segurança, ou vai ser polarização mesmo, pauta de costumes? Eu acho que vai ser polarização, mas a polarização ela pode se dar em qualquer segmento. Você pode polarizar a segurança pública, por exemplo. Eu acho que segurança pública vai ser... O brasileiro quer ouvir isso ou está mais nessa pauta de costumes? Eu acho que o brasileiro, como não quis ouvir em 22... e estava um pouco contaminado pela questão da saúde, da pandemia, e eu acho que também não vai querer ouvir muito, não. É minha opinião, né? Não sei. Vai lá, Túlio. Não, claro, a gente está aqui para ouvir, é isso. Vamos falar então de outro assunto que está na pauta do dia. Rombo do INSS, o escândalo do INSS. O governo hoje tem uma proposta de indenizar os aposentados, tirando dinheiro do orçamento, que a gente tanto falou aqui. Isso é um absurdo, isso é improbidade. Então, mas com argumento que tem até um certo clamor, que é o de indenizar rapidamente os aposentados, porque os processos judiciais, com todo o direito ao contraditório, ampla defesa, com os meios recursos a ele inerentes, são longos e essa indenização seria demorada. Então, a pergunta óbvia que eu vou fazer ao senhor é se o senhor concorda com essa forma rápida de indenização, e se, de outro lado, o governo poderia tentar, aí sim, junto ao Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta e em cima dos bancos e das instituições que efetivamente cometeram prejuízo. Os bancos, por exemplo, respondem objetivamente em relação aos seus clientes. É uma relação de consumo. Banco, o correntista ali do banco. Uma outra forma de indenização que não a do orçamento público. Olha, Túlio, eu acho que a coisa é um pouco mais grave do que isso. Eu acho que essa coisa ainda vai dar muito pano para manga. Porque o problema mais grave não é nem essa roubalheira que fizeram, não. É a que ainda não foi divulgada. Eu acho que o problema mais grave são os empréstimos consignados que foram feitos à revelia dos aposentados, sem eles pedirem, cujo volume de juros que foram cobrados deles, foram descontados das aposentadorias deles, que eles pagaram, é uma verdadeira... Essa seria a minha segunda pergunta. Isso é uma coisa que vai dar asco para quem ouvir falar. O senhor acha que o Congresso Nacional vai tremer com a continuidade das investigações? Nós vamos ter ali congressistas envolvidos? Não, eu não sei te dizer. Sinceramente, eu não sei te dizer, mas se tiver, que responda cada um pelos seus atos. Eu acho que isso aí ninguém aqui vai pode compactuar com o roubo de velhinho, né? O negócio já é um pouquinho mais grave, mas eu diria a você que esses descontinhos de associação, perto do consignado, que pelo menos é o que a gente escuta falar, vai ser quase que bala do cafezinho de sobremesa. Vai lá, mano. Eu queria ouvir o senhor sobre as mudanças do quadro partidário. A gente está vendo um movimento de fusões, federações. Na sua avaliação, quantos partidos vão sobrar no fim desse processo da cláusula de barreira e quantos são saudáveis para funcionamento orgânico da política brasileira? Eu não sei quantos são saudáveis, mano, mas aí vai me permitir o Túlio eu referendar ele, ficar sempre um pouquinho mais polêmico, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem um erro, que eu já tentei votar isso, o Arthur Lira tentou votar também, não conseguiu concluir a votação para a eleição de 22 e acho que pouco provável que tente agora. Nós temos um modelo de votação no Congresso, principalmente de deputado, que é um modelo, na minha opinião, errado, né? Nós estamos com um voto proporcional que a nominata partidária faz a razão para poder fazer o coeficiente eleitoral. Com isso, a gente chega àqueles absurdos que começou no passado, quando o Enéas foi eleito e trouxe 5 deputados de São Paulo com 200 votos, inclusive. E aí o Enéas, eu me lembro que eu fui deputado nessa época com ele, ele tratava os deputados como assessor de deputado, né? Era um negócio surreal. E aí, a gente, para evitar um outro Enéas, botou um limitador de 10%, pelo menos. Aí o cara tinha que ter 10% do coeficiente eleitoral, que aí pelo menos o cara com 200 votos não elegia. Mas nada disso resolve, porque a gente, pelo processo de judicialização da política, a gente transformou a doação privada numa coisa asquerosa. Toda doação privada, que foi isso que foi a base da Lava Jato, toda doação privada era propina. Foi isso que, basicamente, a maior parte das ações que eu recebi, que as doações privadas eram propinas. Foi isso. Tudo era propina. Qualquer doação que você recebia é porque amanhã você fez uma votação num lugar qualquer e essa votação foi para defender o interesse que a gente doou para a campanha, então é corrupção, você recebeu propina. Então, aí acabaram
com a doação privada e fizeram a doação pública de campanha. Ou seja, não tem dinheiro para sustentar a campanha com a doação pública e você tendo que fazer a nominata, você é obrigado a comprar no partido o cara para ser candidato, para sabendo que ele vai perder a eleição para fazer a nominata. Então, além de a gente gastar dinheiro público com a coisa errada, a gente efetivamente não consegue responder o processo. Continua doação de qualquer maneira privada, de forma indireta ou através de pessoas físicas, que não é permitido, mas, ao mesmo tempo, você tem um desperdício de dinheiro público e acaba tendo uma excrescência. Tem do mesmo jeito. Aí vai lá, o Nicolas faz 2 milhões de votos, 1.600.000 votos, traz 5 deputados com ele. Aí vem o outro que com pouco voto não se elege, o cara com mais voto deixa de se eleger. Então, eu sempre defendi uma coisa que chama-se o voto distrital. O que é o voto distrital? É os mais votados por estado se elegem. Então, você tem lá São Paulo, são 70 deputados federais, os 70 mais votados estão eleitos, o povo entende que o mais votado entrou. Mas hoje não é assim. Aí o cara diz, mas isso vai acabar com o partido. Não acaba não, porque aí me faz eu escolher o partido que eu quero por afinidade. Porque eu sei que eu não preciso fazer nominata. Vocês me perguntaram do partido em Minas. Eu tenho que escolher um partido que a nominata seja uma nominata factível para a gente poder se eleger, a menos que você tenha votos para fazer o coeficiente de legenda, que quase ninguém tem. Hoje, no Congresso, dos 513, provavelmente uns 15 ou 20 fizeram o coeficiente de legenda. Os outros 490 se elegeram com os votos das nominatas. É assim que funciona, sempre foi assim. Só uma eleição minha, em 2014, que eu elegi, que eu fiz mais que o voto de legenda e dei voto para a legenda. Então, a gente tem que acabar com esse troço. O voto tem que ser os mais votados, tem que entrar. Enquanto isso não acontecer, vai ter que ter esse processo. Esse processo, na prática, é isso, é juntar partido A ou partido B, que a gente junta numa federação ou numa fusão, para a gente, primeiro, alguns pequenos para cumprir a cláusula de barreira que foi colocada pela gente para diminuir os partidos. Isso sim, uma medida boa. Mas mais porque a gente pega o mesmo dinheiro que tem os dois partidos e tem que botar um número menor de candidatos. Com isso, a gente consegue gastar dinheiro na chapa. A verdade é essa. Eu vou juntar, foi a federação do PP com a União Brasil. Vai juntar o fundo do PP com o fundo da União Brasil e eu tenho que botar o mesmo número de candidatos, a metade dos candidatos que teriam os dois somados. Então eu tenho mais dinheiro para gastar com a chapa. Consequentemente, eu vou conseguir fazer uma nominata melhor. Esse não é a razão de decidir. A razão de decidir tem que ser o cara mais votado. Então, essa discussão, ela foi desvirtuada pelo processo da Lava Jato, acabou a criminalização da doação, veio a doação pública, que todo o dinheiro que você põe é muito para gastar do erário, mas é pouco para poder financiar a política de verdade. Essa que é a realidade. Um negócio que é caro para quem paga e barato para quem recebe. Bom, há pouco o senhor explicou a importância da emenda impositiva para se acabar com o toma lá da cá, com os pagamentos para parlamentares. Agora estamos acompanhando 20 anos do mensalão, dos maiores esquemas de corrupção que ficaram conhecidos aqui no país. O Brasil aprendeu alguma coisa? O parlamentar aprendeu? Os partidos aprenderam alguma coisa com o mensalão 20 anos depois? Eu acho que quem tinha que aprender com a história do mensalão é quem praticou o mensalão. Né? E ele aprendeu? Não sei. Aí é uma coisa que você tem que perguntar para eles. No seu ponto de vista? Eu não sei. Já que ele sentar nessa cadeira, eu vou perguntar também, mas hoje eu quero saber do senhor. Não sei te dizer, porque primeiro que eu não estou vestido na pele deles, e segundo lugar que mudou a forma, né? Porque como você naquela época, na verdade ali havia o seguinte, o PT, ele era tão absoluto no exercício do poder que ele não queria nem compartilhar a administração. Então ele queria ficar com os cargos e manter o apoio. Aí como não tinha a emenda naquela época, fizeram outra forma de fazer isso para quem aceitou. É uma coisa absurda. Na prática foi isso, foi uma compra de base por outros meios que não fossem os meios tradicional de compartilhamento da administração, compartilhamento de participação de políticas públicas, aquilo que chamam presidencialismo de coalizão, que na verdade é a substituição do parlamentarismo com o presidente. Aí eu discordo novamente de você, porque eu acho que a Constituição é parlamentarista, sim. Os instrumentos que foram colocados no Brasil é de parlamentarismo. A nossa Constituição, ela repete muito a Constituição italiana. O instrumento da medida provisória é o instrumento da medida provisória italiana, que tem com outro nome, mas que existe. Tudo foi feito copiando constituições parlamentaristas. Ela não foi feita com base numa Constituição presidencialista. Aliás, a Constituição presidencialista americana, toda a Constituição deveria ser isso, né? Porque é pequenininha e é o suficiente para resolver o problema. Aqui, nós fizemos uma Constituição que você substitui a lei ordinária constitucionalizando ela. Sabe para quê? Para que o governo não vete.
Cansamos de botar texto na Constituição para evitar o veto do governo. Essa que é a realidade. Nosso último minuto aqui. Hoje há uma discussão que começou com o ministro da Fazenda e o Congresso Nacional sobre reforma administrativa. Não que tenha começado com eles, mas ela foi retomada nesta segunda-feira. O senhor acredita que há espaço nesta gestão e nessa configuração do Congresso Nacional para uma reforma administrativa? 1 minuto. Na configuração do Congresso Nacional, sim. Com o governo, não. O governo me coloca um projeto de lei, se você ler o projeto de lei, o 1466 foi votado no Senado, ele tem 802 páginas e 321 anexos de incorporações, gratificações, remanejamento de cargos, tudo para mais. Então, quem tem um projeto dessa natureza vai pensar em reforma administrativa? E o Congresso Nacional, por quê? Tem, porque a maioria é de centro-direita, a maioria é conservadora, e a maioria conservadora quer menos Estado e mais economia.